Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para fazer um experimento para vocês, né? Para ensinar um experimento. Alguns já devem ter ouvido falar, outros não. Então, eu escolhi materiais fáceis de fazer em casa, né? Então, já vou passar para vocês, mas antes disso, jaleco, vocês estão vendo que eu tô vestida de jaleco, né? Em casa não precisa estar vestida de jaleco, mas é um experimento que faz um pouquinho de sujeira. Então, assim, é bom estar com uma roupa velhinha ou uma roupa que você possa lavar logo, né? E outra coisa, o lugar que eu escolhi para fazer é uma mesa, tá? Eu vou forrar com jornal, porque pode ser que suje. E aí, para não dar muito trabalho para limpar, então a gente forra com jornal, bonitinho. E aí depois é só jogar o jornal fora, tá? Então eu vou colocar o jornal aqui, vou forrar a mesa. E aí o que eu vou precisar? Isso daqui, nesse saquinho branco, é amido de milho, tá? Amido de milho é mais conhecido como maisena. A gente compra no mercado mesmo, muita gente tem até em casa, né? Um pote, né? Pode ser transparente ou não, de preferência de plástico, para não correr o risco de cair e quebrar, tá? Uma colher, um pouco de água e quem quiser, o corante. O corante não é obrigatório, tá? Ele serve para dar uma corzinha no experimento. Quem tiver, legal. Quem não tiver, pode fazer sem problemas. Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vai pegar o pote e vai adicionar um pouco de amido de milho, tá? Aí, a quantidade, eu vou colocar aqui um pouco menos da metade desse pote, tá? Mas vai depender de quanto você quer para fazer a sua experiência e para fazer a sua brincadeira depois, tá? Então, ó, tá vendo? Mais ou menos uns 2 dedinhos. Agora, eu vou adicionar água, tá? Como que eu vou adicionar água? Bem devagarzinho, tá? Não vou jogar água de uma vez só, porque eu vou jogando e vou misturando, tá? É que nem quando a gente mexe com gesso, é a mesma textura da maisena, tá? Então a gente não pode jogar água de uma vez, porque senão vira uma meleca só. Então, vou jogando aos pouquinhos assim e vou misturando, ó, tá? Ele vai demorar um pouquinho, você vai ver que vai ser meio durinho de mexer, tá? Se você viu que tá muito durinho, vai lá e coloca mais um pouquinho de água. Mexe de novo, tá? Até essa mistura ficar homogênea. O que isso quer dizer? Até ela ficar toda por igual, tá? Então, quando você mexer nela, você vai ver que ela tá uma coisa só, não tem mais maisena em pozinho, tá? Ó, vai ficar assim. E agora eu vou colocar um pouquinho de corante só pra dar uma corzinha no meu experimento, tá? Quem não tiver o corante não tem problema nenhum, tá? Vai dar o mesmo efeito sem o corante. Ele só não vai ficar coloridinho, tá? Bom, ó, eu adicionei o corante, tá? Ficou rosinha, né? Vermelhinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Não sei se vocês estão vendo, quando eu mexo, ele é um pouco duro, né? De mexer assim. Mas ao mesmo tempo que eu olho de cima assim, ó, parece um líquido, tá? Então, na verdade, esse é o experimento, tá? Do líquido não newtoniano. Então, é um líquido que, dependendo da forma como você pega, como você mexe ele pode se comportar como um líquido ou como um sólido, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar na minha mão pra vocês verem a diferença, tá? Então, quando eu pego um pouquinho assim e coloco na minha mão, ó, se eu deixo a minha mão aberta, o que acontece? Ele escorre, tá? Mas, se eu ponho na minha mão e aperto, ó, ele começa a virar, ó, sólido, tá? Ele vai ficando duro, ó, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui pra vocês verem, ó, tá vendo como faz um pouquinho de sujeira? Então, por isso que é bom colocar o jornal embaixo, tá? Quando eu aperto, ó, vocês vão ver que ele vai ficando, ó, duro, tá vendo? Parece uma bolinha. Mas se eu paro de mexer, ó, o que acontece? Ele escorre, tá? Então, isso daqui, ó, na minha mão aqui, tá? Parecendo que tá escorrendo. Se eu esfregar a minha mão, ó como é que vai ficar. Ó. Vai ficar
ficar sólido, tá? Ó, tá vendo? Ele vai começar a se despedaçar como se fosse um sólido. Ó, vou pegar aqui o que caiu pra vocês verem, tá vendo? Tá? Então, o que acontece nesse experimento? As partículas que formam a maisena, elas ficam bem juntinhas, tá? Quando você aplica uma força, uma tensão nelas. Então, quando eu fecho a minha mão, essas partículas, elas se grudam e o líquido que estava ali no meio, que foi a água que a gente colocou, ele sai. Então, a tendência é dele ficar sólido. Mas quando eu não aplico nenhuma força, ó, aqui na minha mão, tá vendo que já secou? Parece sólido agora, tá? Mas se eu colocar mais um pouco aqui, ele vai ficar líquido. Se eu apertar, ele fica sólido, tá? Essa água, ela se dispersa, né? Ela sai entre as partículas e aí eu tenho esse material, essa mistura no estado sólido. Quando eu não aplico força, essa matéria, ela volta para o estado líquido, tá? Então esse é um experimento de física que prova essa diferença de viscosidade. A água, por exemplo, se a gente fosse colocar água, a água ela tem uma viscosidade certa, então independente se eu aplico força ou não, ela vai escorrer de qualquer jeito, ela vai fluir. Esse líquido aqui não, ele só vai fluir se ele não tiver nenhuma pressão, nenhuma tensão sendo exercida sobre ele, senão ele vai escorrer, certo? Então, essa foi a nossa experiência, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam em casa, né? Porque é um experimento simples, que faz um pouquinho de sujeira, mas dá pra se divertir bastante, tudo bem? Então, um beijão e até a volta!